Pois é, após o fim da apuração do pleito eleitoral, tanto no cenário nacional quanto estadual, a gente só vai saber quem é o futuro presidente do país, bem como o futuro governador da Bahia, no dia 30 de outubro, na disputa do segundo turno. No Senado, Otto Alencar, do PSD, foi reeleito para a próxima legislatura. A gente repercute esse cenário conversando agora com o cientista político e professor da Universidade Federal da Bahia, Paulo Fábio Dantas, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco, Paulo. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson. É um prazer para mim também estar aqui, um momento assim tão aceso, né? Tão cheio de indefinições, para conversar com vocês e com você, Ernesto, dele que disseram também está aí, né, Ernesto? Sim, professor. Um grande abraço. Tudo bem, Ernesto? Tudo bom? E também Levi Vasconcelos também participa dessa conversa. Levi também está aí, ótimo. Bom dia, Levi. Mas, professor, Bolsonaro revelou um capital político maior do que o demonstrado pelas pesquisas de intenção de voto. E o que mais chama a sua atenção a partir dos resultados de ontem, Paulo? Bem, eu não sei se deveríamos chamar de capital político o que Bolsonaro demonstrou, entendeu? Os 3 pontos além do que a margem de erro das pesquisas, da maioria das pesquisas, mostrava que ele terminou alcançando, né? Porque uma coisa que é importante lembrar é que a quantidade de pesquisas, a sequência de pesquisas, a intensidade com que esse modo de tentar medir o que estava acontecendo se deu, não permitia, inclusive, que as pessoas pudessem sequer digerir uma pesquisa, porque ela tinha uma durabilidade de horas. E no meio desse tipo de roda-viva, vamos chamar assim, esqueceu-se algo importante, que é a chamada margem de erro das pesquisas, né? Qualquer oscilação de 1 ou 2% era considerada importante, quando, na verdade, peguemos, por exemplo, a última do Datafolha, que indicava 50-36, né, para Lula. Sim. Qualquer resultado, 47 a 39, né, estava lá dentro, né, da margem de erro, assim como estaria dentro da margem de erro 53 a 33. Você poderia ter uma diferença de 8 pontos ou de 20 pontos. Uhum. Estaria tudo previsto dentro da margem de erro. O que é que aconteceu? Aconteceu, de fato, as indicações que as pesquisas faziam da votação de Lula bateram absolutamente em cima, né? A de Bolsonaro não. A de Bolsonaro não, assim como também desceu no último momento, um pouco desceram as intenções, não se confirmaram em votos as intenções que estavam sendo indicadas para Ciro Gomes e para Simone Tebet. Então, o que parece lógico pensar é que houve, de fato, no último dia da campanha, na reta final da campanha, um movimento que acontece em muitas eleições, que é o do voto útil em favor de Bolsonaro, saída de eleitores indecisos, saída de eleitores de Simone, de Ciro, enfim. Aconteceu isso, porque o que o PT poderia ter conseguido anteriormente no voto útil, ele já tinha conseguido antes, porque é uma campanha de voto útil que foi precoce, que foi colocada anteriormente, então ele já tinha conseguido isso antes. Então, o que é que acontece? Nós estamos diante de uma situação surpreendente, mas apenas parcialmente surpreendente. Além do mais, o adversário do Lula era um incumbente, era uma pessoa que exerceu o seu lugar de presidente candidato à reeleição das formas mais extremadas possíveis, inclusive utilizando todos os tipos de recursos que lhe tiveram à sua mão. Então, trata-se, a meu ver, interpreto, e esse talvez seja o que eu teria a acrescentar nesse primeiro momento, é que o resultado, que era um resultado previsto também entre as prováveis desfechos, haver o segundo turno, vai se dar com um grau de acirramento maior do que o que estava se imaginando, mas de qualquer maneira não significa outra coisa senão a necessidade, a continuidade de uma disputa política em que os dois candidatos serão agora instados, serão agora levados a alterar as suas campanhas, os seus discursos, as suas estratégias, porque se trata de uma eleição em que estão em jogo outras variáveis que não estavam presentes no primeiro turno. É o que vai se esperar a partir de agora.
da parte de Lula e da parte de Bolsonaro, porque a bola está principalmente com eles, né? Embora seja importante também o posicionamento de outros atores políticos, mas essencialmente é a capacidade que cada um tenha de falar para o chamado, vamos chamar assim, para um eleitor de centro, para um eleitor não polarizado pela disputa anterior, é que vai decidir a eleição. A vantagem de Lula me parece muito expressiva em relação a Bolsonaro nessa disputa. Ele tem nas suas mãos todas as condições de dar prosseguimento à sua campanha, mas certamente será necessário que emerja nesse segundo turno um Lula diferente do primeiro turno. Não precisa ser contraditório com o Lula do primeiro turno, mas terá que ser diferente, assim como o Bolsonaro, se puder, tentará aparecer no segundo turno de uma maneira diferente do que foi durante o primeiro turno. É assim que eu estou vendo, né? E vendo, por fim, uma outra coisa muito relevante, que é olhar o mapa de como o eleitor se comportou no conjunto do país das eleições para o Senado e para o governo do Estado, que são os governos dos estados, que são eleições igualmente majoritárias, como a eleição presidencial, portanto, que dá uma orientação sobre o sentido do voto do eleitor, e compreendendo, né, que esse não é a primeira vez que isso acontece no país, né, o voto se orientar para o plano do legislativo ou para o plano dos governos estaduais numa direção e se direcionar para outro lugar na eleição presidencial. Está muito claro que se o ex-presidente Lula conseguir manter a vantagem importante que tem e vencer as eleições no segundo turno, ele vai governar tendo a clareza de que terá um Congresso com uma composição extremamente, Câmara e Senado, extremamente difícil para o exercício desse governo, e um conjunto de governadores nos principais estados do país que também indicará dificuldades. Então é preciso que amplie ao máximo o que puder a sua base de articulação para que dê lugar a um governo com amplitude suficiente para enfrentar isso, que é o que sai do mapa eleitoral que constatamos na eleição de ontem. Ok. Bom, nós estamos conversando com o professor da UFBA e cientista político, ex-vereador de Salvador, Paulo Fábio Dantas Neto. Professor Paulo, eu queria lhe pedir uma análise daqui do cenário local. Nessa campanha, a gente viu uma tentativa de trazer de volta um fenômeno político genuinamente baiano, que o senhor conhece muito bem como cientista político, que é o carlismo. Na sua opinião, o resultado das urnas, que de certa forma contradiz o que a maioria dos institutos de pesquisa, à exceção do Atlas Intel, previram, né, com o candidato do PT saindo à frente nesse primeiro turno, qual é a perspectiva para isso que ainda se pode chamar de carlismo aqui na Bahia, considerando a posição, inclusive, de lideranças emergentes desse campo político, como o prefeito Bruno Reis? O que se tem de perspectiva daqui para frente, considerando, além do segundo turno, os próximos 2 anos que nos separam da próxima eleição municipal para a Prefeitura de Salvador? Bom, vamos ver. Em primeiro lugar, eu acho que nós precisaríamos fazer um ajuste da premissa. De fato, há alguns anos, que eu não raciocino mais a política baiana em termos de carlismo e anticarlismo. Na minha compreensão, claro que isso não é uma verdade, isso é uma compreensão, uma impressão, uma opinião, uma avaliação. O carlismo pertence ao passado da história da política brasileira, da política baiana. O carlismo foi, durante muitos anos, um padrão de política que você poderia encontrar de 3 maneiras. Primeiro, a liderança espaçosa, forte, de forte conteúdo pessoal autoritário, que era exercida pelo ex-senador. Carismática também, né? Hein? Carismática também, uma liderança carismática. Fortemente carismática, do senador Antônio Carlos Magalhães. Isso aí começou a erodir lá no iniciozinho desse século, né? Naquela crise do painel do Senado. Isso, na verdade, quando nós olharmos, pensarmos, quando ele faleceu em 2007, ele estava fora do poder, no Estado e no plano federal, nos dois, né? Não havia reino a transmitir, né? Ele estava fora do poder.
quando faleceu. E já antes estava. Bom, segundo lugar, o carlismo foi um grupo político atuante na política baiana, atuante de uma forma bastante articulada, com uma política determinada, com um modo altamente disciplinado e verticalizado de atuar, que tinha conexões, esse grupo, em vários quadrantes da sociedade baiana e principalmente um grupo articulado também nacionalmente com políticas que variavam de acordo com o momento e a conjuntura nacional. Este grupo político, também como grupo, ele se diluiu. E ele se diluiu, eu localizo o momento dessa diluição e dessa pulverização na segunda metade do primeiro governo Wagner. Nas eleições de 2008, as eleições municipais de 2008, já depois da morte do Antônio Carlos, o carlismo ainda funcionou como uma política que articulava partidos no plano municipal. Nas eleições de 2008, apesar dos partidos do antigo carlismo já terem aderido ao governo do PT, ou estarem em posições mais ou menos independentes, seja na Assembleia, seja na participação propriamente do governo, posicionamento das suas direções estaduais, lá embaixo, nos municípios, o que se via em 2008 era uma conexão ainda fortíssima do que se pode chamar de uma elite política municipal do carlismo. Mesmo sabendo que entre 2007 e 2008 transferiu-se para o MDB do Gedel Vieira Lima, aliado no primeiro momento ali do governo Wagner, transferiu-se para o MDB sem prefeituras do campo carlista anterior. Antes da eleição, eu quero dizer que quando o MDB, nas eleições de 2008, conquistou 120 prefeituras na eleição de 2008, ele apenas confirmou nas urnas aquilo que ele já tinha obtido no processo de cooptação, vamos dizer assim, de prefeitos do grupo carlista. Então, o grupo carlista tinha sido alvejado, mas ainda manteve, é claro, o mapa da eleição municipal de 2008. Um terço dos municípios mais importantes, né? Você tinha 2/3 do eleitorado distribuído em 40 e poucos municípios da Bahia. Você tinha ali claramente 1/3 desses municípios na mão do grupo carlista anterior, que envolvia os partidos que continuaram unidos lá embaixo, apesar da derrota estadual. Você tinha 1/3 disso que era o MDB e 1/3 disso que era a esquerda propriamente, o PT, os seus aliados mais próximos, PCdoB, PSB, etc. Esse esquema tripartite nos municípios gerou uma eleição tripartite em 2010. Né? O Gedel se descolou, saiu o candidato a governador, saiu também o Paulo Souto por esse grupo. E nós tivemos uma situação interessantíssima ali. Você tinha um MDB capilarizado, como sempre foi, um partido capilarizado embaixo, uma estrutura partidária, orgânica, porém sem elite política propriamente MDBista, porque os quadros eram emprestados por causa da sua aliança com anterior. Com comando vertical também, né? Comando vertical, mas é como se tivesse uma máquina sem carne. Era isso que era o MDB. Porque a carne foi retirada. O ressurgimento de Otto Alencar na política baiana e a formação do PSD na Bahia fez do PSD o herdeiro daquele espólio que tinha sido passado ao MDB. Né? Da mesma maneira que foi passado ao MDB, foi passado ao PSD depois. E com isso, o MDB foi à eleição com uma estrutura, mas sem uma elite política embaixo. E o grupo do DEM, do antigo DEM, que teve o Paulo Souto como candidato, ele mantinha essa elite como detectado na campanha de 2008 ali, mas ele tinha perdido qualquer estrutura para enfrentar aquela situação, porque os partidos, porque tudo que havia em que essa elite se acertava, estava composto já com o governo Wagner. Paulo. Então, eu considero, só para encerrar essa coisa, que em 2010, a eleição de Wagner em primeiro turno, contra os dois adversários, daquela maneira que deu, permitiu a que ele enfechasse uma quantidade de influência, de poder na Bahia, que lhe dava condições plenas de dizer que ali, a partir daquele momento, o grupo político carlista deixou de existir. Os seus membros principais, as suas lideranças mais proeminentes, se dividiram de maneira que estavam claramente identificáveis. Uma parte continuou articulada, o Assemineto era uma liderança ainda muito, vamos dizer assim, localizada, mas já em ascensão, e teve de fazer a sua política inteiramente no campo da oposição, inteiramente no campo de articulação com
forças liberais de centro democrático no país, e foi isso, enquanto seus aliados antigos, em termos partidários, instituições partidárias, estavam todos compostos do campo do governo. Então, para mim, aquilo ali sepulta a interpretação da trajetória de Assemineto, passa ao lado. É evidente que ele tem as conexões simbólicas, permanecem, e não se deve desprezar o elemento simbólico na política, mas eu não acho que é possível discutir a política baiana com base nisso. Acho que o que Antônio Carlos Magalhães Neto é na política baiana é a expressão daquilo que na política nacional se pode chamar, hoje, na polarização atual da política brasileira, de terceira via. Paulo, é essa que é a minha impressão. Paulo, para a gente encerrar, o Levi Vasconcelos também quer fazer uma pergunta rapidinho aqui para você. Vamos lá, Levi. Ô Paulo, me diz uma coisa, na sua interpretação, o Bolsonaro saiu das urnas desse ano, elegeu alguns quadros expressivos, o Tarcísio Freitas vai para o segundo turno em São Paulo, Damares é senadora lá para o Brasília, pelo Distrito Federal. Me diga uma coisa, na sua interpretação, essa postura de extrema direita de Bolsonaro veio para ficar, isso sempre existiu, mas não como discurso. Você acha que isso se incorporou em definitivo na política brasileira? Bom, Levi, eu acho que é preciso separar duas coisas. Primeiro, eu acho que a extrema-direita, seus valores, seus discursos, que eram latentes na sociedade brasileira e emergiram para o primeiro plano da política através de Bolsonaro, esse é um fenômeno que, a meu ver, veio para ficar. Não acho, entretanto, que Bolsonaro seja um fenômeno que veio para ficar necessariamente. Eu vejo, nesse segundo turno das eleições presidenciais, uma possibilidade de desconectar as duas coisas. Acho que essa eleição disputada, se for devidamente lido o que aconteceu nos últimos dias da campanha do primeiro turno, quando sinalizou-se que a campanha de Lula poderia se transformar de fato numa campanha de frente ampla, porque ela não foi uma campanha de frente ampla durante todo o tempo, ela assimilou uma liderança importante do centro, que é o ex-governador Geraldo Alckmin, mas ela foi, acima de tudo, durante 1 ano e meio, uma campanha de frente de esquerda querendo se tornar frente ampla. Mas ela não se tornou uma frente ampla durante 1 ano e meio. As intenções de voto em Lula foram estáveis, de uma estabilidade impressionante durante todo o tempo. O que o primeiro turno mostrou é que o campo da direita, eu não estou falando aí de extrema direita, estou falando do campo da direita, venceu as eleições com grande margem para o Congresso, venceu as eleições em a maioria dos estados brasileiros. O PT, a esquerda, ficou como uma mancha ilhada no Nordeste nesses dois planos. E o centro, chamado Centro Democrático, foi praticamente dizimado. Não no Congresso propriamente, porque o MDB teve um bom desempenho na eleição, mas é um partido isoladamente, né? Então você tem hoje um Congresso eleito, uma Câmara eleita, em que a força dos partidos de direita é imensa. Mas isso não significa, para mim, dizer bolsonarismo. Bolsonarismo é uma coisa que está dentro disso aí, mas que a eleição do segundo turno presidencial pode determinar ou não que essa conexão persista. O que Lula terá no governo, certamente, e é preciso compreender isso, é preciso que a sua campanha entenda isso, é que ele vai governar o Brasil, se confirmar o seu favoritismo, tendo que se entender com uma direita fortíssima que representa igualmente, como ele representa, a vontade do eleitor. Então isso é importante. Um governo, não quer dizer que ele vai botar a direita no governo, não se trata disso, mas se trata de entender que o seu governo tem que ser amplo o suficiente, portanto ele tem que ir ao centro o suficiente para poder dialogar com uma direita que estará poderosa em alguns espaços importantes da República. Acho que essa é a grande mensagem que está sendo passada para ele. Ele e Bolsonaro estão desafiados agora a ir ao centro. Ele tem muito mais condições que Bolsonaro de fazer isso, mas muito mais condições. E a direita que chegou àquelas posições de poder, ela chegou àquelas posições de poder através de Bolsonaro, em grande parte, mas não quer dizer que ela precise necessariamente de Bolsonaro para mantê-las. Porque o fenômeno da extrema-direita é muito significativo. Mas o Brasil pode ter agora a chance de ser construído no Brasil, uma coisa que o Brasil se ressente há muito tempo, que é um partido de direita forte,
essa ideia aí de fusão de União Brasil com o PP pode ter o sentido disso, um partido de direita forte que tem a condição de criar um dique exatamente para que não se repita o que aconteceu em 2018. É que o voto da direita, o voto conservador, que é muito relevante no Brasil, será apropriado por um aventureiro como foi. Tá certo. A direita está desafiada a construir suas lideranças capazes de fazer um jogo democrático. Eu não estou achando que esse quadro é pessimista, porque no mundo todo essa necessidade se aparece. Nós estamos com um sistema partidário em modificação positiva, no sentido de uma maior densidade, de uma menor dispersão. Nós teremos, eu creio que se os efeitos de médio prazo das reformas do sistema partidário se fizerem sentir, nós vamos ter partidos mais estruturados, ideologicamente mais coerentes do que sempre tivemos. Nós estamos caminhando para isso. A democracia brasileira está entrando nessa rota. E agora vai ter que enfrentar uma situação muito desafiante, que é o de um provável governo de um líder popular de esquerda, com articulado, que só chegará lá de uma maneira consistente se articular amplamente com o centro democrático. Um governo, portanto, um governo de centro erigido por um líder de esquerda, enfrentando como adversário uma oposição de centro-direita, no mínimo, mas uma oposição que tem assento, âncora em poderes importantes da República. É um teste para a nossa Constituição de 88. Tá certo. E acho que quem viveu a experiência de Bolsonaro sabe a diferença que há entre uma disputa política dentro dos marcos da democracia e ter em um dos poderes da República um ator disfuncional e adversário da democracia como é ele. Professor Paulo Fábio Dantas, professor da UFBA, também cientista político, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então. Eu que agradeço a vocês, né? A Jefferson, a Ernesto e a Levi e a audiência da Tarde FM.